Na última semana, senhor presidente, eu tive a honra de representar o Senado no encontro internacional em Guayaquil, no Equador, sobre defesa civil. As Américas, os países que compõem as Américas lá se encontraram para tratar de melhores práticas, de melhores maneiras, de como melhor adaptar condições para enfrentar catástrofes, para enfrentar prevenções, como fazer, como se pratica modelo de um, modelo de outro, como é que se realiza neste país, naquele, acolá, e do Brasil, naturalmente. Nós tivemos a honra de, em nome do Senado, eu que fui relator de uma comissão especial sobre esse tema, constituída aqui em 2011, sua presidência, o senador Jorge Viana, e uma comissão de diversos colegas, onde levantamos diversas propostas para apresentar para o Brasil. E, naturalmente, levamos as nossas teses e colhemos também de outros países para ver o que é que elas podem adaptar no Brasil. Esteve também o general Adriano, que hoje é o secretário de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Tiveram outros diretores, outros representantes do Ministério da Integração Nacional, que diz respeito à Secretaria Nacional de Defesa Civil, e também estiveram presentes representantes de Defesa Civil estaduais e municipais de diversos estados do nosso país. Por isso, eu faço uma breve análise sobre esse tema da semana passada, em que houve esse encontro lá em Guayaquil, no Equador. Foi a quarta missão da Plataforma Regional das Américas para a redução de riscos em desastres. Esse foi o maior encontro das Américas sobre defesa civil, onde tivemos a ocasião de debater com representantes de organizações governamentais e não governamentais de diversos países que compõem das Américas, e trocar experiências em prol de uma política mais efetiva de redução de riscos de desastres. Esse grupo de trabalho de alto nível, que se reuniu em Guayaquil, definiu como resultado duas importantes diretrizes para a redução do risco de desastres a ser buscado nos próximos anos, como um marco internacional, cuja síntese é a seguinte: primeiro, contribuir, senador Ataídes, para a redução de risco de desastres originários de fenômenos naturais ou induzidos pelo ser humano através da coordenação e promoção de políticas, estratégias, planos e a promoção de atividades de estimativa, prevenção e redução de risco, preparação, resposta a desastres e reconstrução, assim como a cooperação e assistência mútua por meio de intercâmbio de experiências. Segundo, estabelecer mecanismos de coordenação e cooperação entre os sistemas nacionais do Grupo Internacional de Redução de Risco e Desastres, e ou de defesa civil, proteção civil e assistência humanitária dos Estados participantes, cujas vistas a avançar na adoção e implementação de políticas regionais sobre a matéria a partir de uma perspectiva abrangente. Para alcançarmos as duas diretrizes citadas, necessitamos buscar os seguintes objetivos projetados: criação de capacidades de intercâmbios de experiências em nível regional, nacional e local; desenvolvimento de sistemas de informação para a configuração de redes de acompanhamento de situação de risco; avaliação e monitoramento de riscos, alerta precoce e planos específicos para a estimativa, prevenção e atenção de desastres; sensibilização da população promovendo uma cultura de gestão de risco de desastres com efetiva participação social;
promoção de assistência mútua, institucionalização e desenvolvimento de gestão de riscos e desastres e adaptação à mudança climática, incorporando-a e implementando-a ao planejamento institucional e territorial para o desenvolvimento sustentável das comunidades. E promoção de uma grande aliança pública e privada em gestão de riscos e desastres, contribuindo de maneira ativa nos processos intergovernamentais que busquem tal redução. O Brasil, caros colegas, em que pese não ter a cultura da prevenção, tem se mostrado ultimamente um vanguardeiro, buscando cumprir as diretrizes propostas. Inclusive, já alcançamos diversos dos objetivos citados, desde a aprovação da Lei 12.608 de 2012, que trata de um marco legal para a defesa civil, que na ocasião tivemos o privilégio, como disse no início, de relatar essa matéria. Avançamos muito em questões relacionadas à elaboração de estruturas administrativas, formulação de banco de dados, com informações geográficas específicas de regiões sensíveis ao risco de desastres e, por fim, temos buscado meios de custear os diversos projetos de prevenção que tanto a sociedade brasileira necessita. Volto a insistir, pouco adianta estruturarmos as defesas do Brasil se não houver disponibilidade de recursos. Em Guayaquil, pude explanar um de meus projetos de lei que apresentei aqui no Senado Federal, o qual prevê a destinação de 1% do valor do prêmio de cada seguro realizado no Brasil para as defesas civis. De acordo com as estimativas, seria possível arrecadar quase 2,5 bilhões de reais por ano, que seriam repartidos igualitariamente entre as defesas civis federal, estaduais e municipais. E eu digo isso da importância que tem essa proposta, porque ela vai estimular a cultura do seguro, vai fazer com que haja esse movimento lá nas comunidades, e desde que é feito o seguro no município X, a hora que recolhe, se é de uma geladeira, é da casa, de um carro, do seguro, 1% disso, do prêmio, não do sinistro, naturalmente, do prêmio que é assegurado, vai para a Defesa Civil, ficando com ela, a nível nacional, com 1/3. O segundo terço vai para a Defesa Civil organizada no estado correspondente, onde se praticou esse seguro. E para fechar os 3/3, para fechar o inteiro, esse último irá para o município de origem, onde se praticou o seguro. E ele irá para aquela comunidade, para aquele município, desde que lá se encontre a Defesa Civil organizada, preparada. E com isto, nós vamos incentivar a cultura do seguro, mudarmos isso. Inclusive as companhias, quando alegam que terão que talvez transferir para os consumidores esse 1%, nós estamos contra-argumentando que não é necessário e que, com uma motivação da comunidade, da Defesa Civil organizada daquele município, a sociedade mesmo vai motivar a cultura do seguro. Por quê? Já se sabe de antemão que de todo seguro que realizar, ao menos 1/3 que se praticar no nosso município vem para a nossa autodefesa, vem para a nossa defesa civil organizada no nosso município. E mais importante ainda, é que a maior parte, em torno de 70%, deve ser reservado e aplicado para projetos de prevenção no município.
para possíveis desastres que podem ocorrer, para segurar, fazer muros de contenção, lugares que podem ocorrer isso, acidente, o outro, sinistro, para evitar sinistros. E com isto, nós haveremos, inclusive, e as companhias de seguro vão até a médio e longo prazo, vão lucrar, porque vai aumentar a cultura do seguro e fazendo, praticando, investindo isso em prevenção, os sinistros serão menores, de toda a ordem, ou de carros, ou de casas, ou disso, daquilo, e as companhias de seguro aí terão menos a indenizar quando isso ocorrer. Então isso vai motivar e vamos nos organizar e começarmos a ter uma sociedade mais praticante, inclusive mais uma das teses também é instruí-la com uma sociedade de resiliência. Se por uma infelicidade vier o desastre, que ninguém está livre disso, a sociedade está preparada para enfrentar. Como nós temos na Austrália, temos no Japão, em outros países, que a sociedade é a sociedade de resiliência, preparada para se organizar e reconstruir e assim por diante. Então isso é fundamental, sem dúvida alguma, que esse projeto avance. Inclusive, nesses países, quando expusemos essa proposta, sentimos que há uma recepção, uma receptividade forte. Inclusive, estava lá a autoridade mais alta das Nações Unidas em relação à defesa civil, que o sede em Genebra, que é da ONU, a professora Margaret, ela ficou entusiasmada com essa tese e tem outros países que querem conhecer o projeto, damos conhecimento, e naturalmente vai criar, como já tem alguns países que envolvem a participação privada com pública nessas questões, essa proposta ela está criando volume, sem dúvida alguma. E o que é mais importante, esses recursos seriam destinados prioritariamente para ações de prevenção, como falei antes. Tendo-se em vista que cada real investido nessa modalidade economizam-se 7 na reconstrução. É outro dado importante. Para finalizar, senhor presidente, eu sei que meu tempo está se esgotando, mas cada real que eu aplicar, isso são dados concretos, levantados no mundo, os que mexem com isso, aplicado em prevenção, economiza-se 7 no caso de haver o desastre para tentar reconstruir. Então, tudo isso são dados que vale a pena a gente levar em consideração. Precisamos procurar novas saídas, como dizem os chineses. Temos que buscar uma escada para descer do problema que enfrentamos. Fecho aspas. Protegendo nossa sociedade dos desastres, ensinando-a a ser resiliente, como disse antes, proporcionando meios para a prevenção e, quando necessário, para a reconstrução. Então, eu faço essa prestação de contas em função da missão que eu recebi de representar o Senado Federal em Guayaquil na última semana, nesse encontro das Américas, com a presença, naturalmente, de representantes do nosso Ministério da Integração Nacional, mais precisamente ligados à Secretaria Nacional de Defesa Civil e também de vários estados do Brasil relacionados às defesas civis e, inclusive, de municípios, ocorrida lá. Eu acho que é importante nós avançarmos, mudarmos a cultura, nos dedicarmos a esse tema que vale a pena. São questões que nós ainda somos imprevidentes, mas temos que olhar um pouco além do horizonte para prepararmos cada vez mais o futuro do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas. De Santa Catarina, que mais uma vez aqui faz uma fala brilhante, como sempre, senador Cacildo Maldaner. Senador, não sei como é que está o seu tempo, está mais ou menos, então eu libero Vossa Excelência e vou chamar o senador Ataíde Oliveira. Agradeço Vossa Excelência, até porque na Comissão de Agricultura agora lá se encontra o ex-vice-governador Miguel Rosseto, que é ministro. Meu amigo, gentilíssimo. Seu amigo de Vossa Excelência. Vou pedir a Vossa Excelência, me permita, na tribuna da casa, que o ministro Miguel Rosseto é um grande parceiro, fomos do mesmo sindicato, Sindicato Metalúrgico de Canoas, e que a vida vai traçando, digamos, os seus passos, né?
Ele foi vice-governador da direção do nosso sindicato, foi ministro agora pela segunda vez, e eu sou o senador da República. Queria que Vossa Excelência lá, se puder, diga a ele que só não estarei lá porque estou presidindo a sessão pela importância dos temas em debate. Com certeza. Muito obrigado a Vossa Excelência pela generosidade, como sempre só ia acontecer. Você sabe que aí nós podemos agora, inclusive, ouvir, pelo que o Brasil pode ouvir, o senador Ataídes, que, por sinal, tem um projeto extraordinário sobre o aproveitamento de energia solar. E fui informado que eles estão destinando, que ele autorizou a destinar, para que esse modesto senador possa ser o relator dessa matéria. Fiquei muito feliz. É um tema extraordinário do aproveitamento da energia solar hoje no Brasil. Nos bens da União, dos estados, dos municípios, bens públicos. Isso é fundamental. E eu acho que até deve constar no projeto, senão eu sou capaz de adensar, se me permitir, é que os bancos públicos oficiais do Brasil, para financiar qualquer empreendimento, precisa constar no projeto construções, galpões, onde for, galinheiros, obras, isso, aquilo, prédios. Se é com financiamento público, recursos públicos, tem que incluir no projeto o aproveitamento da energia solar. A ideia de Vossa Excelência é extraordinária, senhor Ataídes. Vem do Tocantins com uma proposta para o Brasil todo. Aliás, Cristo também veio de Belém do Judá e passou a ser rei dos judeus. Isso é fundamental. A lei da energia solar, nós em Santa Catarina, desde quando eu tive a honra de ser governador, introduzimos também para financiar o órgão público nosso do Estado, o aproveitamento de águas das chuvas, colocar calha dos galinheiros, galpões, suinicultura, qualquer coisa, colocar calhas para colher e reservatórios para colher a água da chuva e ter essas reservas para quando precisar a gente tem. Senão tem que estar sempre com carros-pipa levando para lá e para cá e assim. Mas eu não quero, eu sei que agora é a Vossa Excelência que vai falar e eu acho que para nós é com muita honra que o Brasil vai assistir.